Boa noite, igreja amada do Senhor. Vamos aqui, o pessoal. Nossa, já tem bastante gente aguardando. Amém. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui para louvar, para compartilhar da palavra com vocês. Boa noite, Sueli, pastora Cleidinha. Boa noite, Adíria Jane. Boa noite, a Sueli e o Dalmolin, né? Boa noite, pastora Marildo. Baixar o volume aqui do meu celular aqui, que senão não vai dar certo. Boa noite, Rogério e família. Nice, Bispo Saulo, Vanessinha, Pedro Pereira. E aqueles que nós não formos falando também aqui, você receba uma noite muito abençoada no Senhor. Vamos esperar mais um pouquinho, o pessoal está entrando. É sempre muito bom, né, igreja? Independente de toda a situação que nós estamos vivendo, né, a questão da pandemia, e que nós não estamos acostumados a isso, né? E não vamos nos acostumar porque nós cremos no poder de Deus. E Deus é muito fiel, né? Boa noite, Tiago Jung. Boa noite, Sandrinha. Bom ter vocês por aqui. Nós vamos ter um tempo onde nós vamos estar compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor, porque é a palavra que nos dá força, né? Boa noite, Camila, minha sobrinha. Seja bem-vinda. Amém. Camila representando a Lapa, Paraná, cidade boa. Muito boa. Acho que nós vamos começando, né? O pessoal já vai entrando. Vamos começar com uma oração, agradecendo o Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Mas antes disso eu estava falando, né, amor, que a gente não está acostumado, e Deus não quer que a gente se acostume com essa situação, né? Com Deus certeza. quer que a gente dobre o joelho mesmo, que a gente clame, que a gente creia no poder de Deus. E mais do que isso, que a gente creia na mudança, no poder de Deus que traz mudança nas nossas vidas. É um tempo muito pessoal, é um tempo que Deus separou para cada um de nós, para que nós possamos ter mudanças em nossas vidas. Amém. E isso, às vezes, é num rebuliço desse que Deus mostra muitas coisas para nós, como pessoas, como família, como servos do Senhor. Verdade. E é nisso que nós cremos, né? Deus está cuidando de cada um, né? Deus está cuidando da sua igreja. Amém. Vamos orar então, amor? Vamos. Oh Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque mais um dia, Senhor, o Senhor nos cuidou, o Senhor nos protegeu. Eu creio, Deus, que o Senhor nos reuniu aqui nessa live, Deus, com o propósito, Pai, de transmitir a todos que entrarem nessa live uma palavra de ânimo, uma palavra de paz, uma palavra de proteção do Senhor, uma palavra onde o Senhor zela pela sua igreja. Pai, nós colocamos a nossa vida na Tua presença e pedimos que Teu Santo Espírito, Pai, dirija esse momento, que não saia nada da minha boca ou da boca da Diceia, Deus, algo que seja do homem, mas que Teu Santo Espírito, Pai, que habita em nós, tenha total liberdade de nos usar, Pai, como instrumentos do Senhor, para que nessa noite nós possamos transmitir, Pai, com muita graça, aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja, para nossas vidas, em nome de Jesus. Esteja conosco nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. E também que o Senhor visita cada lar agora, Senhor. Cada pessoa que está entrando nessa live, cada pessoa que já entrou, que o Espírito Santo do Senhor comece agora a falar com cada um. Que o Senhor vá aquietando a alma de cada um, tirando tudo aquilo, Pai, que incomoda e trazendo a paz do Senhor nesse lar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos adorar um pouquinho o Senhor?
Nosso Deus maravilhoso. Te amamos, Senhor. Vamos declarar juntos assim: Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo. Pai, eu amo Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Pai, nós amamos a Tua presença, Senhor, e nós queremos declarar isso nessa noite. Que a Tua presença é tudo que nós temos, Senhor, é a nossa força. Vamos declarar mais uma vez. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Aleluia. Senhor, nos ensina nesse tempo a irmos mais fundo na Tua presença, para que de verdade, Senhor, nós possamos ver a Tua glória, e a Tua glória possa ser manifesta em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite. A Araucária sendo representada pelo Jean e a Fábio. Glória a Deus. Felipe Lopes, boa noite. Amém, queridos.
Então, nós estamos aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês em relação a dons e talentos. Foi o que o bispo nos passou, para a gente estivesse compartilhando um pouquinho hoje sobre dons e talentos com a igreja. E eu queria falar um pouquinho aqui, queria só ler algo sobre dons e talentos aqui. Ele diz assim: se interpretarmos de uma forma mais ampla, os talentos se referem a todos os dons que Deus nos deu. Essa definição abraça todos os dons naturais, espirituais e materiais, inclui também nossas habilidades e recursos naturais, saúde, educação, etc. Bem como nossas posses, dinheiro e oportunidades. Mas nós hoje não vamos falar de dons materiais, nós vamos falar hoje de dons espirituais. Aqueles dons que Deus confiou na minha mão, confiou nas suas mãos, para que você pudesse fazer a diferença no reino de Deus. Amém, queridos? Então, nós vamos aqui definir um pouquinho, falar um pouquinho sobre dons e talentos e desenvolver algo que Deus colocou no nosso coração, compartilhar com vocês aí um pouquinho sobre isso. Amém? Então, assim, quando nós fomos estudar sobre dons e talentos, a gente ficou pensando, nossa, mas é tão parecido, parece ser a mesma coisa. E apesar deles serem muito semelhantes, eles têm pequenas e importantes diferenças sobre o dom e sobre o talento. O que significa o dom? É uma dádiva, é um presente. Então, é um dote natural que você já nasce com ele. É o dom de Deus sobre as nossas vidas. O talento, ele quer dizer uma disposição, uma habilidade a ser desenvolvida, para que eu possa desenvolver aquele dom. Se nós formos pensar assim, vamos pegar um exemplo de alguém que muitos conhecem da igreja, vamos dizer que a D nasceu com o dom de ser a melhor confeiteira, não sei se é assim que fala, confeiteira? Confeiteira, acho que sim. Se eu estiver errada, D, você me perdoa. Amém. Do Brasil. Confeiteira, tem uma outra palavra, mas que faz bolos, que é doces, mais, é confeiteira. Que é mais, como falo, mais sofisticada, mas eu não lembro agora. Enfim, vamos dizer que a D nasceu com aquele dom. Então, ela, por mais que alguém se esforce sem estudar, não vai conseguir. Ela ali, já só de ouvir, de criar, muitas vezes, cria receitas, enfim, porque ela tem o dom. Eu posso desenvolver esse talento. Então, eu vou ter que estudar, eu vou ter que correr atrás para que eu possa desenvolver esse talento, quando ela já tem isso naturalmente. Às vezes você pega crianças, em escola, que com 3, 4, 5 aninhos vai à frente, tem uma eloquência e consegue falar, e tem aquela facilidade de expressão, ela tem aquele dom da palavra. Eu, no meu caso, já tive que me esforçar um pouquinho, já tive que correr atrás, porque eu já não tinha essa facilidade natural. Então, eu tive que desenvolver um talento. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, que tem coisas que Deus nos deu e nós precisamos usá-los, porque nós já temos, e tem outros que Deus entrega nas nossas mãos para que nós possamos desenvolver. O importante também é que a diferença é que o dom, ele pode ser para poucos, mas o talento é para todos, desde que seja, igual o Dissé comentou, desenvolvido. No sentido de para poucos, que assim, muitas vezes a pessoa tem o dom para um certo instrumento musical, então aquele dom é dela. Sim. Eu vou tentar e não é meu dom, não vou conseguir, por mais que eu estude, me esforce muito, mas não é o meu dom, Agora, o que é o necessário de tudo isso que a gente buscou assim em Deus, a gente entendeu que o necessário de tudo isso é que a gente precisa entender para que servem os dons e talentos, Então, não adianta a gente trazer uma definição bonita de dom e talento e tal, mas se a gente não sabe para que serve o dom e talento, os dons e os talentos. E até eu pego muito um exemplo assim, por exemplo, se você compra um relógio, qual que é o objetivo de você comprar um relógio? Deixar ele na gaveta? Não, O objetivo é de você usá-lo. Você não vai comprar um relógio para deixar na gaveta,
não tem objetivo nenhum. Ou você compra um carro lá de 100 mil reais, glória a Deus. Se você compra um carro de 100 mil reais, profetiza na sua vida, um carro de 100 mil reais. Aí você compra esse carro, você vai deixar na garagem bonitinho? Esse é o objetivo? Não, né? Então, queridos, o que nós precisamos entender é que, igual a Odisseia falou, dons e talentos, eles são presentes, são dádivas, eles são tesouros, né, dado por Deus, colocado em nossas mãos, para que a gente possa desenvolver no reino de Deus, né? Agora, tudo isso que nós recebemos de Deus, não é por mérito nosso, não é porque nós somos cristãos, não é porque a gente tem alguma coisa, não é por mérito, é porque Deus confiou em nós, né, para que a gente possa trabalhar com esses dons, com esse talento, com o propósito de expandir o reino de Deus, de trazer o poder de Deus sobre os homens, entre os homens, fazer com que os homens conheçam o Evangelho, fazer com que os homens se convertam, né? Então esse é o grande propósito de a gente desenvolver um dom na vida da gente. Em prol do reino. Em prol do reino. Agora, eu até estava falando com a Odisseia, eu quero até ler Tiago 1,17 primeiro. Diz assim: toda boa dádiva, né, que a gente já falou que o dom é uma dádiva, né, um presente. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha só, toda boa dádiva vem da onde? Da terra? Vem de uma faculdade? Não. Da onde que vem? Do alto. Do Pai das luzes. Vem do Pai das luzes, vem do céu, vem de Deus. Então essa dádiva, esse tesouro que você tem hoje, ele veio de Deus. Ele não veio de uma faculdade, mas é porque eu estudei, eu me dediquei, tudo bem. Quem deu inteligência? Mas quem que te deu a inteligência para desenvolver esse talento? Quem que te deu a saúde? Quem que te prosperou para fazer com que você tivesse essa oportunidade? Entendeu? Então, eu não gosto quando a pessoa fala assim, eu consegui. Amém, você conseguiu, mas se não for Deus, se Deus não estiver com você, você não consegue nada. Eu não consigo nada. Então, queridos, se nós temos esse dom, se nós recebemos da parte de Deus o tesouro, né, essa dádiva, é porque Deus tem um propósito em tudo isso. E o propósito é expandir tudo isso no reino de Deus. Amém? E nós queremos falar um pouquinho aqui, porque o que a gente quer comentar um pouquinho sobre a questão de dons e talentos, né, com a Odisseia. Tem muitas pessoas que às vezes ela tem o dom, né? Ela desenvolveu um talento, mas ela está na função errada, né? Você deve já ter ouvido, né? Especialistas em trabalho, né? Que comentam muito sobre a questão de pessoas certas estar com a função errada. Muitas vezes a empresa admite, né? Uma pessoa certa até por conhecimento, por indicação, mas aquela pessoa está na função errada. E aí o que acontece? Essa pessoa muitas vezes não vai prosperar, o trabalho dela não vai prosperar, porque ela está fazendo aquilo que ela não gosta, né? E muitas vezes na igreja pode se deparar com essa situação. E eu queria que você hoje, você que tem um ministério, ou você que não tem um ministério ainda, mas você que tem um ministério na igreja, falar com você que tem um ministério. Você já parou um dia para pensar, você já orou para Deus e falou, Senhor, será que eu estou desenvolvendo o dom que o Senhor colocou na minha vida? Qual é o meu dom verdadeiro mesmo? Será que eu estou sendo talentoso nisso que Deus me deu? Né? Porque muitas vezes você pode estar numa função errada, né? Então é bom a gente buscar em Deus, consultar o Espírito Santo para que, né, Deus fale com a gente. E o tesouro está ficando escondido e o reino de Deus está deixando de ser beneficiado com a tua vida. 1 Pedro, né, confirma isso para a gente, né? Antes de ler, amor, eu quero dar um oi para a dona Floripes, sempre com a gente, que bom. Floripes. Felipe Lopes também. O Felipe Lopes e o Felipe Amaral. Felipe Amaral já é da nossa igreja agora, já faz parte, né? O Cleiton, Marcinha, bom te ver por aqui. Vamos ler então 1 Pedro. Marcinha também, um abraço para Márcia. 1 Pedro 4. 1 Pedro. Deixa eu só achar aqui, 4, 10 e 11. 10 e 11.
confirma isso que nós estamos falando. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Olha só. Cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Olha só, em todo tempo, Deus está falando assim, cada um sirva. Os dons são para quê? Para servir. Então, sirvam uns aos outros, cada um no dom que recebeu. E sirva para quê? Faça tudo isso. E faça segundo os oráculos, segundo a palavra de Deus. Quer dizer, eu recebi um dom, eu tenho que usar esse dom de acordo com a vontade de Deus e para quê? Para que ele seja glorificado. Amém. Então, eu tenho que ter isso muito em mente. Então, tudo que Deus dá... Se a gente for pensar, vamos pegar... Eu lembrei agora, Hilário, a rainha Esther. Ela tinha uma beleza, ela tinha algo que chamou a atenção do rei. Deus deu algo para ela naquele momento para que o reino de Deus fosse exaltado, para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, tudo que a gente recebe tem um propósito. E sabe o que acontece muitas vezes, Hilário? Às vezes a pessoa tem um dom e ela desmerece o dom. Desmerece. E Deus colocou muito isso no meu coração. Ela desmerece, porque na cabeça dela, se ela tivesse o dom de fulano, aí sim ela ia ser usada. Muitas vezes a pessoa tem pessoas que têm o dom de ministrar para milhares. Tem pessoas que têm o dom para ministrar individualmente. Aí a pessoa acha que por ela estar ministrando individualmente, ela está sendo menor do que aquele que está pregando para milhares. Né? E não, ela está tendo o mesmo efeito diante de Deus do que aquela outra pessoa. E às vezes ela está deixando de ser aquele que vai, como aquele que converteu. Imagina quem converteu Pedro. Só Jesus mesmo, né? Não, no caso assim, quem converteu Pedro ganhou quantas pessoas depois? Então, nesse sentido que a gente tem que ver, né? Fazendo uma brincadeirinha aqui, né? Cada macaco no seu galho, né? É uma brincadeirinha, né? Porque é cada um no seu dom, não adianta, né? Não adianta eu querer inventar moda se não vai fluir, né? Então, se foi Deus que colocou esse dom, foi Deus que nos deu esse dom, cada um no seu caminho, né? E eu vejo aqui que ele fala ali a multiforme, né? Sabedoria de Deus, né? Então, eu vejo assim, essa multiforme sabedoria de Deus é muito linda, né? Porque nós somos indivíduos diferentes, né? Nós pensamos diferentes, nós caminhamos diferentes, né? Pensamos diferentes, né? A gente faz tudo diferente. Mas, de repente, Deus vem e nos une num só propósito, né? E aí Ele vem e Ele dá o dom para um, Ele dá um dom para outro, né? E aí Ele vai montando a multiforme sabedoria de Deus, né? Através da igreja. E aí essa igreja, ela tem tudo para dar certo, porque se cada um tiver no seu dom, cada um tiver no seu lugar certinho, tem tudo para dar certo. Muitas vezes a igreja também não flui, o ministério não flui, porque muitas vezes todo mundo está remando, né? Cada um rema para um lado, né? Não estamos remando o mesmo barco para um lado só, né? Então o que Deus quer é que a gente entre nesse barco e reme no mesmo sentido, né? Pensamos diferente, temos gostos diferentes, agimos diferente, mas o propósito de Deus é que nós possamos ter a multiforme sabedoria de Deus, né? E 1 Coríntios, eu gosto muito dessa parte que Coríntios ele detalha muito sobre os dons espirituais, é que a gente vai compartilhar um pouquinho aqui, meio rápido, né? Que a gente não tem muito tempo. Vai falar um pouquinho sobre os dons espirituais aqui. A gente vai ler 1 Coríntios 12, do 1 ao 7. O José vai ler aqui. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus, ou maldito, maldição, né? Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito.
Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Amém. Antes de nós continuarmos, nós temos a honra de ter nos assistindo o senhor Gleidson, a Gilze, a Eliane, minha sobrinha, que honra. E eu estava pensando em dons, e a gente vê assim, hoje eu e Hilário estamos trazendo a palavra, mas há um irmão que está por trás da câmera, que está nos ajudando, que é o Gleidson, que esse dom é dele, porque eu e Hilário já tentamos e não foi. Não prosperamos nisso. Nosso dom é mais frágil. Nós não prosperamos nisso. Então, o nosso irmão amado aqui está nos ajudando, e graças a Deus pela vida dele, né, irmãos? Mas continuando aqui na questão dos dons, tudo é para um fim proveitoso e tudo é pelo Espírito de Deus, né? É Ele que concede a cada um visando esse fim proveitoso. E qual é esse fim proveitoso? O crescimento do reino de Deus. É interessante que ele fala assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É aquilo que a gente falou, né? Que pensamos diferente, agimos diferente, somos diferentes, mas Deus nos uniu para montar esse quebra-cabeça, que é a igreja, né? Então, a gente vai entrar um pouquinho aqui sobre os dons espirituais, né, para a gente entender um pouquinho sobre o que é os dons espirituais. Talvez você já conheça, eu já li, já reli, já sei o que é, mas tem pessoas que não sabem, não conhecem. Tem pessoas que têm dificuldade do que é o dom de sabedoria, o dom de conhecimento, e nós vamos rapidamente aqui passar um pouquinho sobre o que é os dons espirituais, que é o que nós estamos falando, né? A gente não vai falar sobre dons naturais, é dons espirituais. Vamos continuar ali, diz assim, do 8 em diante, né? Nós estávamos lendo 1 Coríntios 12, né? Agora do 8 em diante. E diz assim, porque a um é dada, mediante o Espírito... gente, só voltando, por isso que nós não podemos menosprezar nenhum dom. Porque olha só o que diz na palavra, se você está com a tua Bíblia aberta, a um é dado mediante o Espírito, com letra maiúscula. Que Espírito é esse? O Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? Né? Eu vou falar de uma forma bem clara, assim, bem prático. É o dom que a gente dá muitas vezes, que Deus dá muitas vezes, para que nós possamos ministrar alguém, aconselhar alguém, trazer um direcionamento para alguém, mas o que? Baseado na palavra de Deus. É o dom de sabedoria. Salmos, deixa eu só achar aqui Salmos para a gente. Salmos 1. Só um pouquinho até abrir aqui, irmãos. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E alguém, para que ele possa dar um conselho baseado na palavra de Deus, ele tem que conhecer a palavra de Deus. A palavra de conhecimento, aí na sequência de Coríntios, né, 8, é uma palavra revelada do Espírito, de uma pessoa para alguém. Muitas vezes, quantos já receberam uma palavra de algo que ia acontecer, ou de algo que estava oculto na tua vida, e só você e Deus sabiam, né? E aí vem alguém, e através da revelação do Espírito, fala exatamente aquilo que só você e Deus sabia, e traz cura, e traz transformação, traz renovo, traz consolo, traz esperança, muitas vezes traz transformação, né? Restauração. Muitas vezes tem algo que está oculto só você, e aí quando você vê que Deus está agindo daquela forma, você, puxa, realmente tem que mudar, porque é o Senhor quem está falando. E aí o outro dom é a fé, né?
Outro dom em 1 Coríntios 12 é a Isso. fé, né? E é interessante que essa fé, queridos, esse dom de fé, ela não é aquela fé comum. Aquela fé que eu acredito em Jesus, e é em Jesus que eu tenho a salvação. É uma fé comum, é uma fé que todos nós devemos ter. Todo cristão deve ter essa fé, porque senão, né, se você crê em Jesus, você tem que acreditar na salvação. É uma fé normal, de todos, né? Agora, essa fé, ela vai um pouquinho além. Essa fé, ela tem como habilidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo a você confiar em Deus sobre qualquer situação. Então, ela é diferente. É aquela fé que remove montanhas que a Bíblia fala, entendeu? Então, é uma fé sobrenatural. É uma fé além dessa fé normal, né? De a gente acreditar em Jesus, né? Acreditar na salvação através de Jesus, né? Por exemplo, pega Daniel, quando foi para a cova dos leões. Essa fé de Daniel era uma fé normal, uma fé comum? Não era. Era uma fé, será que fosse eu ou você? Será que a gente iria para aquele lugarzinho ali junto com os leões? Pega aí Elias, quando construiu aquele altar, e falou que ali naquele altar ia cair fogo do Senhor, com quase 800 profetas ali, né? Inimigos. Hilário, e interessante que essa fé não é uma fé só para você, é uma fé para você edificar. É isso que a gente queria deixar bem claro. É uma fé para somar, para contribuir para o reino de Deus, para trazer transformação no reino de Deus, para haver salvação. Foi o que aconteceu com Elias. Sim. Vamos pegar outro exemplo aqui, né? Vamos pegar o exemplo de Moisés, por exemplo, quando chegou no Mar Vermelho, né? O que aconteceu com aquele mar? Se abriu. Então são fés, assim, essa que a Bíblia fala sobre o remover montanhas. É uma fé diferente, é uma fé sobrenatural. É um dom. Né? Então esse dom é uma habilidade que Deus dá para algumas pessoas, né? Por exemplo, eu tenho fé, sou homem de fé, mas talvez eu não tenha fé para tudo isso, entendeu? Talvez você também tenha fé, mas não tem fé para tudo isso. Por mais que a minha fé é grande, é muito grande. E talvez tenha irmãos no meio da igreja que tenham essa fé e que não sabem, às vezes, sabe aquela pessoa que você chega e parece que tudo vai dar certo, e às vezes você fica até irritado com a pessoa, né? Mas como assim? Parece que tudo... Não, é que ele tem essa fé. Estevão, né? Tá lembrando de Estevão, né? Estevão olhando para Jesus, sendo apedrejado, não estava nem aí, né? Pega Jó, outro exemplo de fé. Jó, em momento algum, todo o sofrimento que ele passou, perdeu tudo que ele tinha, inclusive família, filhos, perdeu, né? Ele perdeu tudo, né? Uhum. E ele não se desmereceu na fé. Estevão foi considerado o homem, até eu marquei aqui, ó. Estevão foi qualificado como homem cheio de fé. Você quer ser um homem cheio de fé? Talvez tem que... Uma mulher cheia de fé? Uma mulher cheia de fé. Talvez tem que buscar, dar uma olhadinha no seu dom aí, né? De fé, né? Outro dom, né? O dom da cura. O que é o dom da cura? Essa é uma capacidade que o Espírito Santo dá a uma pessoa de orar por pessoas doentes, né? Eu peguei o exemplo até de Pedro e João. Eu achei interessante quando Pedro e João, vocês conhecem esse texto, quando Pedro e João estavam chegando ao templo, e ali dizia, a palavra de Deus fala que um cego de nascença era sempre colocado ali na porta daquele templo para pedir moedas, né? E Pedro, fitando olhos nele, né, o que Pedro falou assim: eu não tenho prata, não tenho ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, que é o nome de Jesus Cristo. E aquele homem saiu dali andando, pulando, ele foi curado né, de uma... Desculpa, falando de cego, né, cego, coxo. Ainda bem que a minha esposa me corrigiu aqui, não era um cego, era um coxo, né, que estava sempre na porta do templo. Viu para que serve a esposa idônea? E eu falei que o cego saiu pulando e correndo, né, mas é o coxo que saiu pulando e correndo. Então ele foi curado, saiu correndo, pulando e jogando as muletas, né? Mas veja só, o que me chamou a atenção é que depois de tudo isso, né, a Bíblia fala também que os homens, eles fitavam os olhos em Pedro, né, em João, e diziam assim: meu Deus, quem são esses homens, né? E Pedro falou assim: escuta aqui, israelitas, irmãos, o que vocês estão admirados, o que vocês estão assustados, né? Jesus veio no meio de vocês, vocês negaram Jesus, vocês aceitaram um bandido que morresse no lugar de Jesus, vocês expulsaram Jesus, rejeitaram Jesus, aquele que fez o que fez hoje aqui. Nós não fizemos nada, o que foi feito em nome de Jesus. Então essa pessoa, ela tem
esse poder através, né, para curar, né, esse poder de Jesus para curar pessoas, né, e Pedro tinha isso nele, né, Pedro tinha isso, que ele olhou pro aleijado ali, e o aleijado saiu correndinho ali, né, com as muletas nas costas. Tudo isso me chamou muita atenção nessa questão, né, então é uma capacidade do Espírito Santo a uma pessoa, né, a orar por pessoas doentes. Eu peguei o exemplo do aleijado, mas tem muitos tipos de enfermidades, muitos tipos de doenças. Nós vemos na própria igreja nossa, né, o nosso apóstolo, um homem muito usado por Deus. Eu vejo cura, né? Esse dom de cura na vida do nosso apóstolo, nosso bispo, o bispo Saulo também tem esse dom, né? Muitos testemunhos a gente já ouviu de pessoas receber essa oração, né, dos nossos pastores e serem curados através de Jesus. Isso é uma honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E né? Será que você que está me ouvindo também não tem esse dom e não está escondidinho aí? E de repente Deus está nessa noite te lembrando de alguma palavra que você recebeu, de alguém que um dia impôs a mão sobre você e disse, olha, Deus está te dando o dom de curar, e você, ao invés de você multiplicar esse talento, você enterrou, né? Então é uma coisa para a gente pensar. Operação de milagres é o dom que a pessoa recebe do Espírito Santo para demonstrar situações sobrenaturais. A gente falou sobre várias situações sobrenaturais que entra nisso também, né? A saída do povo do Egito foi uma operação de milagres. Foi algo, foi um evento, isso, foi um evento sobrenatural, né? Que entra até, o Hilário até notou aqui, que ele tem a ver com as maravilhas, que são demonstrações claras do poder de Deus através do Espírito Santo, usando pessoas com 3 propósitos: confirmar a mensagem do Evangelho. Vamos sempre levar para isso. Para que Jesus quer? É para edificar o reino. Então, para confirmar a mensagem do Evangelho, levar as pessoas que não creem a crerem em Jesus, né, e aceitarem a salvação, porque Jesus está voltando, e confirmar o ministério dos homens e mulheres chamados pelo Pai. Então, o que aconteceu com Moisés quando aconteceu tudo isso? Todo mundo olhava e não tinha dúvida, ele é um homem de Deus, né? E ao mesmo tempo ele estava trazendo libertação, ele estava trazendo transformação na vida daquele povo, né, o povo de Deus. E o dom de profecia, né, que é o dom que a pessoa tem de proferir uma mensagem pelo Espírito Santo. Uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção na questão da profecia, que a profecia ela vem para trazer, né, para trazer consolo, para trazer exortação, né, para trazer direcionamento, mas ela tem que estar baseada na palavra de Deus. Deus nunca vai dar algo que que não tenha a ver com a palavra, ou que seja contrário à palavra de Deus. Então a profecia ela tem a ver com aquilo que está escrito na palavra, a pessoa que tem o dom de profecia. E discernimento de espírito, né? Quando você é incomodado, né, pelo Espírito Santo, se aquela situação vem do Espírito de Deus ou, né, do maligno, ou se, né, é algo que está fora da palavra de Deus, o Senhor dá discernimento, né? Muitas vezes há pessoas que têm esse discernimento muito aguçado e que tem um exemplo na palavra, foi Paulo e Silas. Atos 16, né? Tem um exemplo de Paulo, né? Que foi ali libertou aquela mulher que ela estava falando algo que era verdade, falando que Paulo era um homem de Deus, que tal, era uma verdade, só que não era Espírito de Deus ali que estava falando através dela, era um demônio. E Paulo trouxe libertação sobre a vida dela, né, daquele espírito de adivinhação. Então esse é o discernimento, né? É o dom que nos dá a capacidade de identificar espíritos, né? Se é o Espírito de Deus ou não é o Espírito de Deus, né? E a gente está passando rapidinho, né? Porque o tempo está indo. Aí a gente tem aqui variedades de línguas. Essa variedade de línguas, querido, refere-se muito à linguagem do Espírito para a sua própria edificação, entendeu? Então, esse é um dom que muitas pessoas têm para a sua própria edificação. Depois vem a interpretação de línguas, né? A capacidade de compreender a linguagem espiritual, o significado, né? E passar para a igreja. Então, o dom de línguas, ele serve também para edificar a pessoa em si e também trazer edificação para a igreja, desde que haja a interpretação de línguas, né?
A gente quer dar um pulinho para Mateus 25, capítulo 25, versículo 14. Nós vamos falar um pouquinho do texto que se refere a talentos. Mas a gente não vai falar aqui de talentos monetários, né? Nós vamos converter esses talentos para os talentos espirituais, né? Então a gente vai converter esses talentos para o amor, para a palavra, né, de Deus, para a Bíblia, né, para o Espírito Santo, né? Então a gente vai converter, em vez de ser talentos monetários, a gente vai converter esses talentos para os dons espirituais, né? Que vale muito mais, né? Com certeza. Você quer que leia Mateus 14? Mateus, 25, 14? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro... Eu me perdi aqui, vamos lá de novo. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um, segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Tá, mas daí o que aconteceu com esses talentos? O que recebeu 5? O que recebeu 5... Conseguiu mais 5. A Bíblia diz que ele conseguiu mais 5. Aí, isso foi quando o servo voltou de viagem, né? Aí ele foi conversar com os servos lá, escuta, o que aconteceu com os talentos que eu deixei para vocês aí? Então aquele que pegou 5, multiplicou, veio todo feliz para o seu senhor ali, falou, está aqui, 10 talentos. Aquele que recebeu 3 talentos, 2 talentos, com certeza veio todo feliz, está aqui, multipliquei 4 talentos. E aquele que estava estava torcendo os dedinhos no canto lá, né? Olhando por baixo no senhor dele, falando assim, poxa, o que eu vou fazer? Né? A Bíblia diz que ele foi e desenterrou o seu talento. Ou seja, ele não se preocupou a multiplicar aquele talento. E sabe, queridos, muitas vezes na igreja, isso pode ter ocorrido de Deus ter colocado nas suas mãos amor, palavra de Deus. Deus permitiu o Espírito Santo habitar na sua vida, na minha vida. E muitas vezes nós estamos enterrando esse talento maravilhoso que Deus nos deu para a edificação da igreja. Quantos né? evangelistas estão de boca fechada? E... mas eu vou ministrar uma pessoa só? Não. Então eu vou falar quando eu falar para uma multidão. Esse homem aqui, ele representa, o homem rico, né? Ele representa a pessoa de Jesus. Quando Jesus morreu, eu até quero ler aí, lê para mim disso aí, Mateus capítulo 10, versículo 1. Quando Jesus morreu, ele deixou o quê? Autoridade aos seus discípulos, aos seus seguidores, né? Dá uma boa noite para o pastor Rodrigo e para a pastora Fernanda. Boa noite, pastor. Então ele deixou... Mateus capítulo 10, versículo 1. Então ele deu uma missão, né, aos seus 12, aos seus discípulos. Ele deu autoridade, passou os dons ali, deu dons a eles, né? Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então, aí essa palavra nos confirma que Jesus deu esse poder, né? Para fazer o quê? Acho que Mateus 28, né? No final, não, esse Mateus aqui 10:1 já explica por que ele deu, por que ele passou para nós esses dons, né? Claro, foi distribuído ali aos 12, mas hoje quem que está fazendo, quem que está hoje trabalhando no reino de Deus? Quem que está aí sendo usado por Deus? Somos nós. Então, né, hoje esses tesouros estão sobre nossas vidas, né? Sobre a tua vida, sobre a igreja, né? A palavra de Deus, o Espírito Santo, o amor, né? Tudo isso está sobre nós para que a gente possa desenvolver o ministério, desenvolver o evangelho, né? Trazer o poder de Deus, o reino de Deus à terra sobre os homens para que haja o quê? Salvação, para que haja cura, para que haja milagres, para que haja fé, para que haja, né, paz nesse mundo, né? Então, os dons, ele tem que ser voltado ou desenvolvido para o reino de Deus. É a única coisa que Deus quer de nós, né? Ele quer que, se ele nos deu o dom, é para isso que serve, né? E até eu coloquei aqui que há 3 tipos de concupiscências. Muitas vezes a pessoa quer fazer aquilo que não pode fazer. Isso se chama o quê? Concupiscência da carne. Que é o apetite da carne. Apetite desejo da carne. Então, às vezes a pessoa quer desenvolver um dom que não é dela, né? E muitas vezes existe outra concupiscência também, que a pessoa quer ter aquilo que não pode ter, né? É outro tipo de coisa. E também quer ser muitas vezes o que não pode ser, que é a soberba da vida, né? Então nós temos que cuidar para não cair nessas ciladas do inimigo,
Porque se Deus permitiu, né, se Deus não entregou os dons, os talentos nas nossas mãos, é para que a gente possa, com sabedoria, com amor, com dedicação, executar tudo isso, né? Amém. E qual é o objetivo maior dessa palavra nessa noite? Primeiro, nos levar a entender que todos nós temos dons, temos talentos, alguns têm sido desenvolvidos, outros estão escondidos, que nós não estamos aqui nessa terra simplesmente para trabalhar, comer, dormir, né? O objetivo é bem maior que isso. Uns ficam ricos, outros não ficam ricos, uns têm mais saúde, outros menos, enfim, todos têm as suas situações, mas nós não estamos aqui vivendo simplesmente por viver. Cada um de nós, cada um de vocês que entrou nessa live, nessa noite, tem um propósito de Deus, tem um dom de Deus, tem um talento a ser desenvolvido, tem algo que Deus te criou com um propósito, Deus te criou com um plano perfeito. E nós temos que nos atentar para isso, né? Eu sempre falo nas nossas lives que isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com Jesus. O Jesus da Bíblia, o Jesus que veio a este mundo em carne, que morreu, que ressuscitou e que hoje é rei e que vive para todo sempre, mas que deixou uma promessa, que ele ia, mas que ele voltaria para buscar a sua igreja. É como aquele senhor rico voltou, né? E uma das coisas que me chama a atenção ali também é que, interessante que se aquela pessoa, aquele servo que ganhou um talento, ele tivesse multiplicado, o senhor dele com certeza não ia avaliar ele por menos. Não, a avaliação dele seria igual para todos. E muitas vezes, até isso me chamou a atenção, muitas vezes tem pessoas que estão dentro da igreja e que desenvolvem alguma função na igreja, que muitas vezes ele acha que aquilo é tão pequenininho que não tem valor nenhum. É um talento, vale um talento só. Então acho que eu vou enterrar esse talento, né? Eu queria aparecer mais, eu queria estar com 2 talentos, eu queria estar com 5 talentos. Na verdade, você queria estar no lugar que não é para você estar. Então, se você se senta às vezes, mas eu hoje só fico na porta, só recebendo pessoas, ou só limpo o banheiro na igreja, ou só faço coisinha que não apareço. Gente, se Deus te colocou ali, faça bem feito o que Deus mandou você fazer, que eu tenho certeza que você está sendo avaliado da mesma forma por aquele que prega, por aquele que toca, por aquele que canta, por aquele que vai além, entendeu? Então, não existe para Deus, não existe o maior, não existe o grande, não existe o poderoso dentro da igreja. Não. Poderoso todos, é Ele, né? Poderoso é Jesus. Todos estão na classe de servos. Todos estão na classe de servos. Vai de que forma você desempenha essa função de servo. Então, muitas vezes, Deus nos testa, nos dando pouco. Que a Bíblia fala também, para aquele que Deus dá bastante, Ele requer mais. Muitas vezes a pessoa não se contenta com aquilo que está fazendo e quer mais, mas daí se Deus requer mais, a pessoa não tem capacidade também, ou não quer dar mais, né? Eu vou até aqui, pronto, não quero ir mais. Então não é assim que funciona, né? Então, reflita um pouquinho, pare, olha, poxa, será que eu estou no dom certo? Quantos talentos eu tenho nas minhas mãos? Quais são os talentos que Deus colocou nas minhas mãos? 5, 2, 1... Hilário, eu acho que nem é só a questão de estarmos no dom certo, será que eu estou usando de 100% que Deus colocou na minha mão? Usando, né, estou dentro da função certa, né? Eu tenho certeza que eu não estou. Essa palavra já pegou. Eu não estou, eu não sei, você está? Eu não sei ainda. Eu tô, assim, você que está nos ouvindo, você está? 100%. Você podia colocar aí, você que está ouvindo, você está sendo usado 100%, responder aí na live, você está sendo usado 100% daquilo que Deus colocou na tua vida como dom? Né? Às vezes a gente vê as pessoas intercedendo ali na sala de intercessão, muitos que estão lá escondidinhos só orando, estão sendo usados muitas vezes 100% naquilo que Deus deu, e aqueles que muitas vezes aparecem não estão. Né? Então é uma coisa para a gente refletir. E você que nessa noite pensava assim, nossa, mas eu acho que não tenho dom nenhum. Você tem dom. Você tem mais dom que você imagina, só que você precisa deixar Deus te usar.
Você precisa deixar Deus te usar naquilo que Ele já te mostrou. E se você acha, Senhor, o Senhor nunca me mostrou qual é o meu dom, então peça para Ele. Peça para Ele te mostrar, porque Deus quer que nós sejamos usados, assim como o Hilário falou, na multiforme sabedoria. Então, cada um tem algo para contribuir no reino de Deus. E é essa mensagem que nós queríamos deixar essa noite. Espero que você esteja sendo edificado na palavra do Senhor. Eu quero só ler isso daqui, ó. Dons são dádivas divinas, concedidas ao crente, né? Ao crente não é o evangélico, ao crente é aquele que crê em Deus, aquele que crê na palavra de Deus, que crê na Bíblia, deixar bem claro isso. Muitas vezes as pessoas confundem, né? Ah, você é crente, eu não sou crente. Não, se você crê, o crente é aquele que crê em alguma coisa. Se você crê na Bíblia, você crê na palavra de Deus, você é um crente, né? Então o crente é todo aquele que crê. Crente na palavra de Deus. Crente na palavra de Deus. Então, os dons são dádivas divinas concedidas ao crente, aquele que crê na palavra de Deus, com o objetivo de manifestar a glória, o poder de Deus entre os homens. Então, resumindo tudo isso, né, seria para isso. É isso. Então, nós queríamos, antes de nós orarmos finalizando, vai estar passando na tela, como nós fazemos em todos os nossos cultos, você que deseja ou que quer contribuir, né, dando a tua oferta, teu dízimo, fique, né, à vontade com aquilo que Deus... você sabe que tem pessoas que têm esse dom? Deus levanta pessoas no meio da igreja, e onde Deus dá muito, e eu estou falando financeiramente, para que essa pessoa possa investir no reino de Deus e trazer salvação de vidas. Né? Às vezes, talvez você que está me ouvindo nessa noite é uma dessas pessoas. Então, que você fique bem à vontade para estar contribuindo, né? As contas estão na tela. E nós vamos finalizando por aqui. Eu quero estar orando para que o Senhor venha a multiplicar os dons na tua vida, para que o Senhor venha a manifestar os dons e que você possa multiplicar o talento, né? Deus chegou para aquele servo e deu 5, porque ele tinha capacidade, ele tinha talento para 5. Deu para o outro 2, porque ele tinha capacidade e o talento para 2. E para um deu 1, porque ele tinha capacidade e o talento para 1. Então, seja qual for aquilo que Deus, o que for que Deus vai colocar na minha mão, que eu tenha esse talento, essa capacidade de fazer aquilo que Deus quer que eu faça através daquilo que Ele tem depositado nas minhas mãos. Amém? Vamos orar? Amém. Querido Deus, nós entregamos essa noite na Tua presença. Obrigada, Senhor, por esse tempo onde pudemos estudar a Tua palavra, Senhor. Pai, que cada irmão, cada irmã que está ouvindo nessa noite a Tua palavra, possa, Senhor, se entregar ao Senhor Jesus 100%, Senhor, naquilo que Ele tem chamado, no propósito que Ele tem chamado. Senhor, eu oro sobre cada pessoa que está ouvindo e aqueles que ainda vão ouvir essa live, Senhor, em outro momento, que o Teu Espírito Santo esteja multiplicando esses talentos na vida de cada um, esteja dando tudo o que for necessário para que a glória do Senhor se manifeste, para que o poder do Senhor se manifeste, para que a Tua igreja seja edificada, para que nós possamos crescer, Senhor, crescer para honrar o Teu nome, não crescer para mostrar nossos dons, não crescer para mostrar os nossos talentos, mas, Senhor, crescer para que o Teu nome seja glorificado, honrado, em nome de Jesus. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, queridos. Que nós possamos nos Deus ver abençoe. em breve. Glória a Deus pela vida de cada um que está ouvindo. Boa noite, está Lapianos. estudando. Glória a Deus. Boa noite, curitibanos. Curitibanos. E aqueles que são Pastor de fora. Rodrigo de São Paulo. São Paulo, Eldorado, de Goiânia. Goiânia. Isso, de Araucária. Araucária. Boa noite, Deus abençoe a todos. Jesus. Por amor se entregou. Carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor.
Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, Jesus.